E eu quero começar essa aula, jovenzinhos. Preciso falar para vocês que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a física, senhoras e senhores. Eu imagino o quanto vocês devem ficar ansiosos por esse momento, né? O momento da aula mais sensacional, do conteúdo mais lindo de todos. E fica bem para sexta-feira, né? O último dia da semana. Um aguenta coração, que deve ser uma loucura, não é verdade? Mas vamos ao que interessa, que eu sei que vocês devem estar ansiosíssimos para nós conversarmos sobre a física. Jovens, se surgirem dúvidas durante a aula, podem ir mandando pelo chat e eu vou respondendo vocês ao longo da aula aí. Tá bom? Vamos lá, então, jovens. Eu quero conversar com vocês sobre a segunda lei de Newton, que é o princípio fundamental da dinâmica. Nós vamos usar a sigla PFD, beleza? O que diz a segunda lei de Newton, jovens? Ela vai ser uma demonstração matemática ou uma relação matemática para a primeira lei, a lei da inércia. O que a lei da inércia dizia? Que um corpo que estava parado ia ficar parado, um corpo que estivesse em movimento uniforme ia manter o seu movimento uniforme, desde que a força resultante fosse zero. O que a segunda lei de Newton vai fazer? Ela nos permite calcular essa força. Então, ela vai dizer o seguinte, ó, que a força resultante resultante. Jovens, isso, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Jovens, é qualquer força? Não, é a força resultante. Beleza? Então, a força resultante de um corpo vai ser a sua massa vezes a aceleração. Beleza? Essa equaçãozinha aqui é a equação que vai nos permitir trabalhar equacionalmente com a força resultante que está sendo aplicada sobre um corpo. Beleza? Jovenzinhos queridos do tio Everton, me falem uma coisa. Quando nós pensamos em massa no SI, qual que vai ser a unidade? Quilograma. Quando nós pensamos em aceleração, metro por segundo ao quadrado. Portanto, força, jovens, é medida em quilograma metro por segundo ao quadrado e quilograma metro por segundo ao quadrado, nós vamos chamar de Newton, em homenagem a Sir Isaac Newton, e vamos representar pela letra N maiúsculo de forma. Tá bom? Então tá aí. Força resultante é massa vezes a aceleração. Jovens, tem uma condição muito importante, que é quando eu falo que um corpo está em equilíbrio. Quando eu falo que um corpo está em equilíbrio, eu tenho uma condição para isso. Condição de equilíbrio, obviamente. Então, ó, qual é a condição para que um corpo esteja em equilíbrio, jovens? A condição para que um corpo esteja em equilíbrio é que a força resultante que atua sobre ele tenha intensidade zero. Beleza? Então, um corpo está em equilíbrio quando a força resultante sobre ele for zero. E aí, jovens, o que implica em um corpo ter força resultante igual a zero? Implica no seguinte, ó, pensem como o tio Everton. Se o corpo tem uma massa, é um corpo, tem massa, pode ser grande, pode ser pequena, mas tem massa. Como que isso aqui vai ser zero? Como que um produto vai dar zero? Só e somente apenas se a aceleração for zero. Qualquer valor de massa, independente de quanto seja, vezes uma aceleração zero, vai dar uma força resultante zero. Então, a única forma de um corpo estar com resultante zero é que ele tenha uma aceleração que seja zero. Jovens, essa é a relação para que você tenha uma força resultante igual a zero.
E aí, aceleração sendo zero implica em que no movimento? Vocês estão estudando com o professor Afonso, movimento uniformemente variado. Vocês estudaram com o professor de física do ano passado de vocês, eu conversei com ele e ele me disse que vocês estudaram MU e MUV também. Então, vocês sabem que a aceleração ela mede a variação da velocidade. Se a aceleração é zero, significa, portanto, que a variação da velocidade é zero, ou seja, a velocidade constante. Nessa situação, nós temos duas possibilidades. Eu posso ter um corpo com aceleração constante, igual a zero, e ele mantém uma velocidade constante diferente de zero. Então, eu posso ter um corpo com aceleração zero num movimento uniforme, ou posso ter um corpo com aceleração zero e que está em repouso. Então, falar que a aceleração é zero, ou o corpo está em MU, ou ele está em repouso. As duas condições implicam em aceleração zero, que implica em resultante zero, que quer dizer que o corpo está em equilíbrio. Então, jovens, esse é o link que eu queria mostrar para vocês. Quando um exercício falar para você que o corpo está em equilíbrio, você já sabe que o que ele está querendo dizer para você é que esse corpo está ou em repouso ou em movimento. Beleza? Essa é a relação de dizer que um corpo está em equilíbrio. Ou ele está em repouso, ou ele está em movimento. Beleza? Jovens, essa relação é bastante importante. Anotem, destaquem isso no livro e no caderno de vocês. Porque de agora em diante, até o terceiro ano do ensino médio, a palavra equilíbrio vai acompanhá-los em muitos exercícios. E se você não tiver a sacada de que ele está querendo dizer com essa palavra equilíbrio, que o corpo está em MU ou em repouso, você não vai conseguir resolver o exercício. Isso vai aparecer em mecânica, vai aparecer em elétrica, vai aparecer em termologia, termodinâmica. Então, é fundamental saber. Equilíbrio, força resultante igual a zero. Isso significa o quê? Que o corpo está em repouso ou em movimento uniforme. Beleza? Jovenzinhos lindos, amados do meu coração, até aqui. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. É lindo, né? Mas na verdade, a gente não é lindo como as coisas são todas entrelaçadas entre si. Se vocês pararem para pensar lá na primeira lei, que era a lei da inércia, eu falava que um corpo, olha que sensacional, um corpo mantinha o seu estado de movimento uniforme ou repouso se a força resultante sobre ele fosse zero. Ou seja, essa equação aqui, ó, quando eu fui destrinchando para vocês, eu fui mostrando uma relação lá da primeira lei, que o corpo mantém o repouso, o movimento apenas se a força resultante for zero. Lindo, né? Muito bonito, sensacional. Professor. Mandaram perguntinhas, eu entendo que está tudo tranquilo, tudo ok. Nós vamos dar sequência, então, jovens, vamos falar sobre elevadores. Então vamos lá, elevadores. Então, eu vou pensar num elevador aqui e vou pensar no ser humaninho que está dentro desse elevador, tá bom? Então vamos lá. Vamos à praia.
Está aqui o elevadorzinho. E eu vou pensar num ser humaninho, jovens, dentro desse elevador. Então, eu vou colocar o ser humaninho aqui. Ali o ser humaninho, tá bom? E aí, jovens, eu vou pensar em todas as possibilidades para esse sistema. Então, nós vamos pensar com o elevador parado, com o elevador subindo, acelerando, descendo, acelerando, subindo, freando e descendo, freando. São 5 possibilidades, beleza? Lógico, obviamente, nós vamos começar pelo mais simples. Então, a gente vai pensar primeiro no elevador quando ele está parado, tá bom? Jovens, para eu pensar no elevador parado, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui é desenhar todas as forças que atuam sobre o ser humaninho. Ó, flagra isso que eu estou falando, hein? Pega essa. Eu estou fazendo a análise para o ser humano que está dentro do elevador. Tá bom? Anota aí, ser humano. Lembre que é ser humano, não é ser humano tudo junto, hein, pelo amor de Deus. Jovens, quais são as forças que atuam sobre ele? Eu tenho força-peso, que puxa ele para o centro da Terra, que nesse nosso referencial é na vertical para baixo. E tenho a força normal do contato do ser humaninho com o chão, que empurra o ser humaninho na vertical para cima. Então, está aqui a minha força normal. Jovens, se o ser humaninho está parado, significa que a força que puxa ele para baixo tem a mesma intensidade da força que puxa ele para cima. Ou seja, normal e peso têm a mesma intensidade. Então, vou escrever aqui, ó. Para o elevador parado, normal tem a mesma intensidade da força-peso. Cheguei na primeira relação, tá bom? Que ela é a mais simples, mas também é bastante importante. Nesse caso, eu estou analisando a situação para uma força resultante que é zero, né? Porque ele não sobe nem desce, está paradinho ali, tá bom? Então, primeira análise para o elevador parado. Agora, jovens, eu vou pensar no elevador subindo, beleza? Só que eu vou pensar no elevador subindo acelerado. Como assim, professor? Subindo acelerado. Quer dizer que você estava dentro do elevador, apertou o botãozinho, o elevador começou a subir. Então, você está nesse instante que ele está começando a subir, ele está te tirando do repouso e te fornecendo uma velocidade, está aumentando a sua velocidade. Então, ele está te acelerando, beleza? Nesse caso, se ele sobe acelerado, jovem, significa, então, que nesse momento, a força resultante sobre o ser humaninho vai ser na vertical para cima. Beleza? Jovens, para ter uma força resultante na vertical para cima, quem que tem que ser maior? A normal ou o peso que atua no ser humaninho? A normal, se fosse o peso, ele ia descer. Então, a força resultante, quando eu tenho forças em sentidos opostos, eu faço a maior menos a menor. Então, eu vou escrever o seguinte, que a minha força resultante nesse caso é a normal menos o peso. Então, essa é a equaçãozinha para a força resultante sobre o ser humaninho quando o elevador sobe acelerado. Então, nessa situação, eu tenho uma força resultante, ó, que é na vertical para cima. Bonito, né? Bem bonito. Vou pensar ainda nesse elevador subindo. Porém, agora eu vou pensar nele subindo, freando. What? Como assim, professor? Subindo, freando. Você apertou o botãozinho, o elevador começou a subir. Beleza. Aí, quando começa a chegar no andar que você vai descer, a velocidade começa a diminuir. Então, você tem que começar a ser freado, senão você vai passar e vai embora para o infinito e além. Então, ele vai freando você. Ou seja, você está subindo, mas a força resultante vai te puxando na vertical para baixo. Então, subindo, freando, você vai ter uma força resultante que vai ser na vertical para baixo.
Legal? Jovem, se a resultante é na vertical para baixo, quem que vai ser maior? Peso ou normal? Bem, se ele está freando com resultante, então, para baixo, o peso é maior que a normal. Então, o que eu vou escrever neste caso aqui? Eu vou escrever que a minha força resultante é a força maior, que vai ser o peso, menos a força normal. Então, essa vai ser a equaçãozinha para o ser humaninho quando ele está no elevador subindo, mas freando, tá bom? Então, nesse caso, a força resultante ela é na vertical para baixo. Bom, pensei nas duas possibilidades subindo, óbvio. Vou pensar nas duas possibilidades agora descendo. Então, primeiro descendo, acelerado. Jovens, você entrou no elevador, apertou o botãozinho, começou a descer. Então, você está saindo do repouso, está aumentando em módulo a sua velocidade. Então, a força resultante está na direção do movimento. Então, descendo acelerada, a resultante é na vertical para baixo. Quem que vai ser maior para descer é o peso. Então, a resultante é o peso menos a normal. A maior menos a menor. Então, para o elevador descendo acelerado, eu vou escrever que a minha força resultante é o peso menos a normal. Legal? Peso menos normal, essa é a equação para a força resultante do ser humaninho que está descendo acelerado. E nessa situação, a minha força resultante sobre ele é na vertical para baixo. Pois bem, a última possibilidade que nós precisamos avaliar, então, é quando ele está descendo, freando. Jovens, agora você está descendo, mas chegou no andar que você vai desembarcar do elevador. Então, o que acontece? A velocidade vai diminuindo até que você para. Então, a velocidade é na vertical para baixo, porque está descendo. Mas a velocidade está diminuindo, então a força resultante é na vertical para cima. Se a resultante é na vertical para cima, significa então que a normal é maior do que o peso. E para essa situação, eu vou escrever então que a força resultante ela vai ser a normal menos o peso. E aí, jovens, essa vai ser a equaçãozinha, força resultante igual a normal menos o peso, para o ser humaninho que está descendo no elevador, que está freando. E nessa situação, nós temos para ele uma força resultante que é na vertical para cima. Lindo isso aqui, né, jovens? Só na verdade é apaixonante, né? É bonito demais pensar nessas relações do elevador. Jovens, o livro de vocês não traz tão esmiuçadinho quanto eu fiz aqui para cada uma das possibilidades. Ele traz o raciocínio que você precisa usar, ele traz a representação das forças, mas as 5 possibilidades ele não traz. Eu trouxe todas aqui. Parado, subindo, acelerado, subindo, freando, descendo, acelerado e descendo, freando. Então, aconselho fortemente que vocês anotem isso aí, tá bom? Tirem um print da tela, se não conseguiram anotar ainda, passem para o caderno. Por quê? Sempre que aparecer elevador, jovens, e você vai avaliar o ser humano que está dentro, vai ser uma dessas equaçõezinhas que você vai ter para usar, com certeza. Beleza? Vou dar um segundo para vocês mandarem perguntinhas enquanto eu registro o que está aqui nessa lousa. Professor. Só um instante. Pode perguntar, jovem. Bem alto que eu sou surdo. Por que que na relação de subindo, freando, a força resultante é para baixo? Boa. Quem é o ser humaninho que fez a pergunta? Gustavo Sassi. Gustavo Sassi, meu rei. Seguinte, por que quando ele está subindo, freando, a resultante é para baixo? Pensa comigo. Você entrou no elevador, apertou o botão para subir. Você está parado e o elevador começa a te puxar para cima. Então, ele te tira do repouso e aumenta a sua velocidade, certo? Então, é um movimento acelerado.
aceleração e velocidade têm o mesmo sentido. E pela segunda lei de Newton, eu vou até escrevê-la aqui, ó. A gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. Se você pensa vetorialmente, a aceleração é um vetor e força resultante é um vetor. Então, a força resultante sempre tem o mesmo sentido da aceleração, tá bom? Então, se eu estou saindo do repouso e estou sendo acelerado, movimento acelerado, força resultante no mesmo sentido do movimento que é subindo. Se eu estou subindo, minha velocidade é para cima, mas eu estou chegando no andar que eu vou descer, a minha velocidade começa a diminuir, até que ele pare no andar para eu poder descer. Se a minha velocidade está diminuindo, a minha aceleração é negativa. Então, eu estou subindo, mas a minha aceleração é negativa porque a velocidade está diminuindo. Se a aceleração é negativa, a força resultante também vai ser negativa. Por isso que ela aponta para baixo, no sentido oposto ao movimento que é subindo. Pegou a ideia? Entendi. Lindo, né? Fala a verdade que não é muito bonito, é sensacional. E é a mesma análise que você usa aqui, ó, para o descendo acelerado, ó, força resultante no mesmo sentido, descendo freando, força resultante no sentido oposto ao movimento. Beleza? Mais perguntinhas, jovens? Mandem aí, vai lá. Fechou. Deixa eu ir para a são 10h30. Essa aula vai até 10h50, né? Jovens, eu quero agora conversar com vocês sobre algo que o Sassi perguntou no chat na nossa aula anterior, que foi a terceira aula, se eu não me engano. Não, a segunda aula. Que era sobre o movimento circular. Vários exercícios trazem essa abordagem já de imediato na lista que eu passei de tarefa para vocês. Então, eu quero discutir um pouquinho com vocês isso, o que é aceleração centrípeta, força centrípeta e assim por diante. Beleza? Então, eu vou apagando aqui para a gente falar sobre isso. Se surgirem dúvidas enquanto isso, jovens, podem ir mandando aí que eu já vou respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Pensando no movimento circular, para pensar nas forças que vão aparecer aí. Só antes eu preciso fazer um registro importante aqui. Beleza. Então, jovens, eu quero pensar com vocês em força resultante em movimento circular. Então, pense em um corpo aqui, ó, numa trajetória circular. Beleza? Então, essa trajetória circular, ela tem um raio R. E esse automóvel mobilístico, ele está aqui, ó, nesse ponto, tá bom? Então, ele é um carrinho que está se movimentando aqui, ó, com uma velocidade no sentido anti-horário, tá bom? E ele está naquele pontinho ali. Jovens, todo o corpo que está em movimento circular vai ter uma aceleração sobre ele, chamada de aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta, ela vai apontar para o centro da trajetória, como o próprio nome sugere, centrípeta, centro. Então, ela está aqui, ó. Aceleração centrípeta, apontando para o centro da trajetória. Beleza? E aí, jovens, quem que é essa aceleração centrípeta? Fique esperto.
tá bom? Essa aceleração centrípeta, eu vou até escrever aqui, ó. Aceleração centrípeta. AC é a aceleração centrípeta. Ela é responsável por mudar a direção da velocidade. Então, ela muda a direção da velocidade. Beleza? Como assim, professor? Ó, esse corpo que está no movimento circular, jovens, ele está com uma velocidade de módulo constante. O que isso significa? Vamos supor que ele tem 10 metros por segundo de velocidade. Ele percorre a trajetória circular todinha com a velocidade de 10 metros por segundo. Porém, a direção da velocidade muda. Ó. Em alguns instantes ela está aqui, depois ela vem para cá, aí começa a descer, ela está aqui. Quando chega aqui embaixo, aponta para cá. Quando está na lateral, aqui aponta na vertical para cima. Então, apesar do valor dela, do módulo não mudar, a direção muda. Quem muda a direção? A aceleração centrípeta. Professor, mas eu aprendi com você, inclusive lá no 9º ano, e com o professor Afonso, lá no movimento uniformemente variado, que a aceleração, ela era a variação de velocidade pela variação de tempo. E é verdade, jovens, isso aqui não é mentira, não é trollagem, é uma verdade verdadeira. Só que essa aceleração, jovens, ela é uma aceleração que vai ser chamada de tangencial, ó, AT. Vou colocar a sigla do AT, aceleração tangencial, agora para nós aqui, ó. A aceleração tangencial, ela muda o módulo da velocidade, ou seja, muda o valor da velocidade. O módulo da velocidade. Beleza? Então, essa muda a direção, essa muda o módulo. Ou seja, se você quer fazer uma curva, você tem que mudar a direção da velocidade, não o valor dela. Então, é a aceleração centrípeta que aparece. Se você quer aumentar ou diminuir o valor da velocidade, mesmo mantendo a direção, é a aceleração tangencial que faz esse papel. Uma muda a direção, a outra muda o valor, o módulo da sua velocidade. Beleza? Como que eu calculo essa aceleração centrípeta, jovens? A aceleração centrípeta, eu vou escrevê-la aqui, ó. Aceleração centrípeta, ela vai ser a velocidade no instante que você está avaliando ao quadrado, dividido pelo raio da trajetória circular. Então, V quadrado sobre R. Então, tá aí, a equaçãozinha para a aceleração centrípeta. Beleza? E por que eu falei força resultante em movimento circular? Que até agora eu não falei de força. Pelo seguinte, jovens, nós acabamos de ver a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton dizia o seguinte, que a força resultante que atua sobre um corpo é a massa desse corpo vezes a sua aceleração. Se eu estou pensando na aceleração tangencial, é uma força resultante tangencial. Se eu estou pensando numa força resultante de aceleração centrípeta, então essa força resultante é uma força resultante centrípeta. What? Como assim, professor? Significa que eu tenho uma força aqui também, ó, que está apontando para o centro da trajetória. E essa força é a força resultante centrípeta. Sempre que existir uma aceleração, existe uma força resultante. Se for uma aceleração centrípeta, resultante centrípeta. Se for aceleração tangencial, uma resultante tangencial. Quem que é a força resultante centrípeta, jovens? Depende. Cada caso ela vai ser diferente. Ela é a força que permite o corpo fazer a curva. Então, você, por exemplo, está dirigindo seu carro, você quer fazer uma curva, o que você faz? Você vira o volante. E por que o carro vira? Porque existe atrito entre o chão e o pneu, e é esse atrito que faz o carro mudar de direção. Então, quem faz o papel de força centrípeta nesse caso é o atrito. Mas em outras análises pode ser a tração. Você amarra uma cordinha numa pedra e começa a girar. A força centrípeta está no fio apontando para o centro.
Então vai ser atração. Enfim, pode ser o peso, pode ser força gravitacional, pode ser anormal, depende do caso. Porém, nós vamos aprofundar isso, jovens, mais para frente. Vai ter um capítulo só para falar de força centrípeta, tá bom? Por que eu estou falando agora? Porque os exercícios acabam trazendo essa discussão um pouco mais em torno da aceleração centrípeta, tá? Mas é importante você perceber que se tem aceleração centrípeta, vai ter uma força resultante, só que uma força resultante centrípeta nesse teu sistema, tá bom? Então, nós fechamos com essa equaçãozinha simpática e bonita, apaixonante, que é a força resultante centrípeta. Beleza? Jovenzinhos, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Vai lá, questionem, argumentem. Tô com saudade de dar aula para vocês. Sem perguntas? Vocês devem ter pensado, eu não estou com saudade de você, professor. Eu sei, Deus está vendo essas zoeiras, mas tudo bem. Galera, enquanto vocês estão pensando, se surgirem perguntas, podem mandar aí que eu já respondo na sequência. Eu queria falar para vocês do material que eu postei para vocês hoje lá no mural, tá bom? Eu postei o planejamento dessa semana e postei também um texto que era sobre, se não me engano, é a maçã de Newton. História, sei lá o que, tolices, enfim. Qual que é o objetivo desse texto? É quem quer aprofundar um pouquinho os seus estudos e, para além da análise física e equacional, entender como foi o processo histórico do desenvolvimento dessas leis, tá bom? Então, as mentiras que se contam, o que é mentira, o que é verdade e assim por diante. É um artigo científico, tá? Ele é longo, acho que tem 26 páginas, mas é muito legal. Ele vai contar a historinha da maçã que queimou a cabeça de Newton, que desvendou a gravitação e que não foi bem assim. Nem se sabe se caiu mesmo uma maçã na cabeça de Newton. E ele vai começando a mostrar os impactos históricos, pessoas que colaboraram, dificultaram. Então, para quem quer aprofundar um pouquinho, vai ser bastante legal essa leitura. Beleza? Se vocês não mandaram perguntinhas, eu entendo que não há mais dúvidas. Nosso tempo aqui também já está esgotando, jovenzinhos. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que foi muito bom estar com os senhores. Nossa aula não acaba aqui. Nós temos 9 minutos de aula ainda, que ela continua lá no Google Sala de Aula, tá bom? Então, vocês podem mandar dúvida e interagir comigo lá pelo Google Sala de Aula, tá bom? No mais, eu agradeço a atenção de vocês. Nos vemos de novo na semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovenzinhos, e até lá. Tchau. Falou, professor. Tchau. Falou.